Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 11 a 17 de agosto. Qual o tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia? Semana que tudo vem à tona. Por quê? Todo mundo lembra, principalmente no final do ano passado, quando praticamente todos os astrólogos ficaram comentando, o que é absolutamente natural, inclusive eu, quais seriam os regentes de 2025. Todo mundo entrou na vibe de Júpiter. Não, que Júpiter é o regente realmente, ele traz essa força. Mas eu já venho trabalhando há alguns anos a influência de dois planetas como regentes da energia do ano. Muitas pessoas que acompanham aqui o meu canal lembram. E os regentes que eu coloquei para 2025 seriam Vênus, como uma influência mais cósmica, celeste, que traz a energia da ideação, e a maioria dos astrólogos, e eu também entro em sintonia, como Júpiter, o regente terreno, aquele que trabalha mais as nossas experiências pessoais, ok. Mas por que eu iniciei o nosso bate-papo dessa semana dessa forma? Olha o que nós temos nesta semana, por isso que para mim tudo vem à tona. Nós temos um encontro, um alinhamento perfeito entre Vênus e Júpiter. E toda essa energia, isso é para todo mundo, cito alguns signos agora no início do nosso vídeo, do meio do vídeo para o final, eu pego a energia principal da semana, que para mim é essa, e faço o desenvolvimento para os signos, tá ok? Aí sim, você utiliza de uma forma pessoal. Então vamos lá. Essa energia, ou esta conjunção perfeita, exatamente hoje, dia da postagem do vídeo, segunda-feira, dia 11, eles estão alinhadinhos. Eles estão ambos no mesmo grau, sendo regidos pela energia de Câncer, que é um signo que tem grandes influências lunares. Agora, muitas pessoas podem falar, ok, estou conseguindo ver e entender. O que significa isso, Newton Schultz? Quando as forças celestes se encontram com as forças terrenas, que é exatamente isso que está ocorrendo, novamente, celeste Vênus e terrena Júpiter, estas energias juntas, elas trazem diretamente tudo que a gente precisa ver e observar em relação às nossas experiências. Vamos colocar isso de uma forma bem prática. Sabe coisas que de repente a gente pensa que está tudo bem e não estão? Vem o chacoalhão para a gente enxergar. Ou que determinadas coisas estão travadas e você não enxerga o caminho. Se você está conectando a solução, ela pode aparecer também. Vocês entenderam que a polaridade está sempre presente em tudo? Como eu falo para vocês, eu não sintonizo aquela astrologia que esse vai ganhar, esse vai perder, esse vai se dar bem, esse não vai. Eu não acredito nisso. Eu creio que sempre quando os astros eles nos trazem alguma mensagem, isso é decodificado de acordo com o que estamos vibrando. Já pensou se fosse daquele jeito? Eu sei que você está falando isso, mas cara, é como eu vejo. Ah, esse signo todo mundo vai ganhar dinheiro. Cara, não é. Você já não observou isso? Que o pessoal fala isso para atrair as pessoas e fica aquela falta de sintonia com a autorresponsabilidade de desenvolver o que quer e as coisas não estão bem assim sintonizadas quando a gente fica nesse processo. Essa energia está aqui para trazer exatamente isso. O Júpiter recebendo o alinhamento perfeito de Vênus, ele traz exatamente isso. A pessoa que está, de repente, conectada a mais, eu quero uma luz, eu preciso de um caminho para trilhar, como é o que ela está vibrando, se realmente ela está com isso de uma forma bem bacana, cara, essa é a semana para você receber a revelação. Como que isso ocorre? Não é passe de mágica, você tem que ficar atento na sua realidade, na sua vida, na sua experiência. Quando você menos esperar, vem aquela luz, que é exatamente a força do Júpiter com o Vênus. Inclusive, esses dois planetas, eles representam, na astrologia tradicional, planetas que normalmente, eu não concordo com essa regra fixa, mas normalmente eles indicam bons presságios, Júpiter, abundância. Faça uma pesquisa na internet se você não acredita no que eu estou falando. E Vênus, o amor, o afeto. Ok,
Cara, pode até ser isto, mas para quem estiver vibrando esse tipo de sintonia. Por isso que eu falei, de repente a pessoa, como o primeiro exemplo que eu citei, ela está naquele momento travado, as coisas não andam, ela pensa que está tudo bem numa situação e não está. Esses dois juntos vão demonstrar, olha aí o que existe de verdade. Por isso que é uma semana que tudo pode vir à tona. As verdades podem se escancarar de acordo aí que vem a energia de Câncer. Por isso que Câncer é a família. Todo mundo já ouviu falar nisso? Ou se você ainda está sintonizado naquele, Câncer é chorão. Conversa com alguns cancerianos. Eles podem até ter uma emotividade muito grande, mas não representa esses memes, que para mim são memes, que a galera cria para engajamento. Na verdade aqui, esta família, com esta conjunção nessa semana, traz para todos nós o que representa, o que é a família? Todas as energias que você cultuou. Claro que a energia de Câncer tem fortes ligações com a família mesmo, sim, isso é absolutamente natural. Sempre alguns resgatezinhos, quem tem a energia de Câncer forte no mapa, não só o próprio signo, de repente tem planetas ali, pode ter a Lua fortíssima em Câncer, o ascendente, ou o próprio Vênus, está fazendo aniversário de Vênus esse mês e nem sabe, etc. Enfim, tem a energia forte de Câncer, então essa emotividade está presente. Mas a verdadeira família que eu trago para vocês representa diretamente tudo que a gente vem cultuando, o que a gente vem trabalhando como energia pessoal. Então a dica, após esse entendimento principal para todos, inclusive para este aqui que vos fala, é o momento de você ficar atento nas experiências que você está priorizando, seja quais forem. Relacionamento, trabalho, dinheiro, família, seja o que for, tudo que você possivelmente vem cultuando e você precisa de um toque, esta que é a grande dica, de um toque para despertar no rigor ou no amor, cara, agora com esta conjunção, isso vai ser escancarado. E começa exatamente hoje, dia da postagem do vídeo. Tá precisando de um rigor, sabe aquilo que você tá numa experiência? Não, tá tudo bem. Eu sei que tem alguma coisinha que não tá legal, mas deixa ela ir, tal. Na hora certa eu arrumo. Cara, você recebe a informação nessa semana. Olha como isso não tá bacana. Aí vem, de repente, através de uma energia externa envolvendo pessoas ou situações, aquela coisa inesperada. Pô, e agora o que eu faço? O que você faz? Arruma. Como, de repente, as pessoas que cultuaram uma família de luz, de busca, de caminhos, tal, de repente vem a iluminação com uma estrela maravilhosa, que é a luz na experiência, e vem exatamente a informação que você estava precisando para você seguir adiante. Então vocês perceberam que não existe verdadeiramente na astrologia que eu trago aqui para vocês aquela receita pronta, como eu brinquei, você vai ganhar, você vai perder, você vai se dar bem. Essa astrologia tem que, na verdade, começar a ser retrabalhada. O que existe é uma força astral que cada um, com as suas experiências, começam a sintonizar de uma forma bacana. Então fique atento. Esta é a dica principal. Fique atento que essa conjunção belíssima desses dois, aspas, benéficos na astrologia, regentes de 2025, trazem estes eflúvios agora para nós. Então nós simplesmente precisamos ficar atentos, porque isso não ocorre todo dia não. Pelo menos no intervalo de aproximadamente 10 meses ou quase um ano, demora para o Vênus dar toda a volta e se encontrar com Júpiter. E agora é aquele momento, outra dica, de olhar tudo com os olhos das emoções. Os sentimentos verdadeiros que são compartilhados, que de acordo com a informação, essa é a segunda dica que eu dou, de acordo com a informação que você receber, nesta semana, de acordo com as suas prioridades, você cria uma nova família vibracional em você. Pô, olha como isso não estava legal. E agora o que eu faço? Vai lá e arruma. Por que que você tem essa oportunidade? Olha aqui uma outra energia. O Mercúrio, exatamente hoje, dia 11, deixa sua retrogradação. Então vocês acham que toda essa movimentação ocorre no céu gratuitamente?
Esta que é minha função aqui. De acordo com a minha visão, eu trazer para vocês esta possibilidade de você entender como está essa energia astral. E nós estamos respirando, sintonizando ela a cada minuto. Então, primeiro essa revelação, tudo vem à tona, no amor ou no rigor, acredito que isso ficou bem claro, junto exatamente com Mercúrio, que deixa a sua retrogradação na égide de Leão, que representa afirmar o eu. Também não entra nesse meme, nesse engajamento que, Leão quer aparecer, que é isso e aquilo. Não, cara. Leão, onde está o Sol, que traz uma força bem curiosa, que eu já vou falar sobre esta energia daqui a pouquinho, está em Leão fazendo com que a gente firme os nossos propósitos. Então, o Vênus com o Júpiter revela a nossa energia cultuada, olha a verdadeira família, cada qual recebendo a sua luz ou o seu entrave, né? Veio o entrave, trabalha, arruma, por quê? Mercúrio deixa a sua retrogradação na égide do signo onde nós firmamos o eu. Este é o verdadeiro sentido da fluência de Leão. Firmar o eu, seu propósito. Olha aqui, agora eu me firmo, tenho que arrumar, vou lá, arregaça a manga e arruma. Não, olha, veio a luz, veio o caminho. Firma isso em você e segue a luz que você receber. Cada qual com a sua própria realidade. Vocês compreenderam? Agora, a curiosidade do Sol. Parece que o Sol, nesta semana inteira, ele está num processo de stand-by em Leão. Tipo assim, bom, o Vênus com o Júpiter está revelando as coisas, está trazendo tudo à tona que está lá dentro através de emoções, sentimentos, como eu falei, olhos emocionais, enxergar a sua família na fluência ou no desafio. E o Mercúrio deixando a sua retrogradação em Leão, fala, agora eu ando no sentido direto, vai lá, interage, compartilha, troca uma ideia, mas firmando o seu próprio eu. Não tem coisa pior do que você ser o que os outros querem e não ser quem verdadeiramente você é. Isto é Sol em Leão. Agora, olha a curiosidade que eu trago aqui para todo mundo observar. É super simples, você não precisa entender de astrologia. Observem que os planetas, eles trazem aspectos, que são esses tracinhos que saem dele. Olha, todos esses aspectos aqui estão saindo do Marte, que daqui a pouco eu vou falar dele. Estes aqui estão saindo do Júpiter com o Vênus, estes fluentes aqui de Urano, etc. Agora, olha o Sol, cara. Ele está com um tracinho verdinho aqui que está envolvendo a Lua, mas observa que ele fica solto. Olha aqui, observa o Sol aqui, ó. Terça-feira, nenhum aspecto. Ele só vai formar um aspecto daqui a pouquinho com a Lua, presta atenção. Quarta-feira, nenhum aspecto. Agora formou um com a Lua que eu falei. Agora, olha, quinta, nenhum aspecto. Nada. Quinta, sexta, sábado e domingo. Caramba! Então o Sol está solto. O Sol está praticamente essa semana inteira com a energia solta para que a gente entenda a mensagem de Leão com esse Sol solto. Seria como se ele, como centro de tudo, ele está falando, vamos ver como as pessoas trabalham, tudo que vai vir à tona, compreenderam? Vênus e o Júpiter. Mercúrio está próximo a mim, andando, porque está na mesma égide, falando, vamos ver como eles colocam novos conteúdos agora bem firmados dentro de si mesmos. E agora, o que eu faço? Eu fico só observando, porque a partir da semana que vem ele começa com os aspectos novamente. Então ele está, de uma certa forma, solto como energia. Sol é vida, é brilho, tudo está ao redor dele. Por isso que a gente sempre considera na astrologia o nosso signo pessoal, que pelo menos isso foi herdado de pais para filhos, nem todo mundo, não dá para generalizar, mas tudo isso foi passado para a gente. Você é do signo tal, ou a pessoa descobre mais tarde, de acordo com a energia da sua data de nascimento, e a pessoa, eu sou do signo tal. É natural, por mais que a pessoa nem ligue ou não goste de astrologia, ela acaba descobrindo isso, porque ela está trabalhando exatamente a energia desse Sol, que está nesse stand-by maravilhoso, que eu considero isso uma coisa boa, perguntando, vamos ver o que eles fazem de acordo com tudo que vir à tona. Vocês entenderam o principal tópico da semana? É exatamente essa força.
Mas existe ainda uma coisa muito interessante, de acordo com os astros, que a gente deve ficar bem atentos para compreender e decodificar essa mensagem astral para que o flow ou a fluência que a gente busca realmente aconteça. Vamos lá. O que nós temos também? Esta conjunção que eu já venho falando dela há muitos anos, que está em retrogradação, a força do Saturno e do Netuno, eles estão também alinhados com suas retrogradações de uma forma perfeita. Então seria como se eles estivessem mesmo em retrogradação, a 1 grau de Áries, novamente, isso é para todo mundo, essa energia faz com que este alinhamento perfeito fale aí, achou o seu caminho, apaziguou a sua energia pessoal das suas buscas para você estar, porque o regente dessa energia é Marte, esta oposição que eu falei na semana passada, você apaziguou a sua energia pessoal verdadeiramente, você está com quem você tem que estar? É isso que esse Marte está perguntando. Ou você continua junto de situações e pessoas que não têm nada a ver contigo. Cara, não existe pior momento do que este. No sentido de você estar com pessoas e situações que não têm nada a ver contigo e você continua na persistência, querendo arrastar isso junto dessa conjunção e desse cabo de guerra, numa persistência que já se demonstra, olha a revelação e o Mercúrio andando, como dá para juntar tudo, numa persistência guerreira de querer muitas vezes mudar os outros ou situações que não vão mudar. Isso que vocês precisam compreender nessa semana. Essa energia está lançada aqui para nós para que a gente saiba dar esse direcionamento, ficando com pessoas e situações, por mais desafiadores que sejam, junto de nós porque agregam, porque tem um sentido. Então volto aqui para mim para afirmar esse conhecimento. Não dá mais para insistir, por isso que o mundo está essa loucura. Por isso que está todo mundo, as nações mesmo estão ali, sabe? O nosso país nem precisa falar, polaridades, etc. Tudo isso é reflexo de decisões que a gente já deveria ter tomado e não tomou. Então aproveita este fluxo da semana, onde tudo vem à tona. Mercúrio está andando, deixou a retrogradação, até os memes acabam. E com isso, você, sabe, comece a interagir verdadeiramente com quem você tem que interagir. Não adianta ficar persistindo em coisas desgastadas, que possivelmente nessa semana, se já está desgastado, cara, a coisa pesa mais ainda. Como também quem a gente tem que ter junto de nós, as informações chegam com o Mercúrio andando, para que a gente firme com a nossa energia pessoal quem realmente tem que estar conosco. E não pense somente em pessoas. Pense diretamente na sua energia pessoal e como você, com as experiências, ó, como não são só pessoas, as experiências que de repente você já pode vir, sabe, tendo um desgaste há um bom tempo, agora, cara, tudo se escancara. Então fica na sua mão essa baita energia que está aqui presente para que você lide com todo este poder no sentido fluente. Eu acredito que mais claro do que isso, impossível. E esta fluência, lembrem desse aspecto que está firmado também essa semana, olha, esse diamante, esse triângulo lindo, maravilhoso. Olha como ele fala, agora é a hora de você resolver, é tudo azul, cara. Olha o diamante aqui, ó, virado para baixo, acho que todo mundo viu. Pega essa energia de reinício, essa retrogradação, porque daqui a pouco todos retornam para o 12º signo, que pode fazer a libertação na marra. Olha esse ponto kármico aqui, que é exatamente a cabeça do dragão. Aproveita esse flow, essa fluência maravilhosa da semana que já conversamos bastante aqui, e este aspecto ele ainda te dá agora no começo da semana a oportunidade de você revisitar tudo isso
e criar uma energia maravilhosa na sua vida para que esta fluência seja formada, não se desgastando com pessoas e situações que não têm nada a ver contigo. Aí você continua com essa energia linda, transformando, recriando, reiniciando, tendo a força guerreira de promover a sua paz com tudo que é revelado, através de novas interações, e o Sol vai pegando essa energia e falando, olha aqui, a galera que está se carregando de uma energia bacana e a galera que continua persistindo aí precisa ter os rigores para aprender a lidar com as experiências de vida que não estão andando. Então, como eu sempre brinco com vocês, que semana linda, que semana maravilhosa. Só basta a gente ter coragem para dar uma fluência maravilhosa em relação a tudo isso. É necessário coragem. Porque este aspecto aqui, ó, Marte, é essa coragem, a coragem da inteligência, do foco, de promover a sua paz com toda essa energia que está presente. E observem esse aspecto, olha o meu mouse. Ele vai se enfraquecendo durante a semana. Agora, tá vendo que ele está com toda essa força? Nós conversamos sobre ele a semana passada. Olha como vai enfraquecendo o azul até o final da semana. Todo mundo já viu o diamante aqui, ó. Só acompanhar meu mouse. Olha a sequência aqui, ó. Olha como ele já começa a ficar mais fraquinho. Estão vendo aqui, ó? A partir de quinta já começa a ficar bem fraquinho. Este aqui se mantém firme, porque são planetas lentos, mas essa oportunidade da coragem de Marte, durante a semana, ela vai se enfraquecendo. Eu acredito que todo mundo conseguiu ver de uma forma bem fácil esse tipo de força. Então, estas são as informações principais que nós temos que aprender a lidar. E eu vou pegar daqui a pouquinho essa energia aqui do Vênus com as revelações, onde tudo vem à tona, o escondido é exposto. Esse é o grande tema para os 12 signos. Eu vou falar de acordo com o desenvolvimento da mandala, mas antes o que eu gostaria de dizer, vamos lá, isso é muito interessante. A semana inteira, até o sábado, a lua tá cheia, cara. Ela está no seu momento cheio. E o que é a lua cheia? Que eu vou colocar aqui, aquela imagenzinha de sempre, como eu sempre coloco toda semana. Vamos lá. Lua cheia até sábado, dia 16, onde teremos o início da minguante. Então não importa se você está vendo esse vídeo no sábado. Cara, a gente tem que pensar da seguinte forma, tudo que a gente troca ideias aqui semanalmente. Pô, tô vendo esse vídeo só no sábado, alguém me encaminhou, tal e etc. O que eu recomendo para você? Revisita, sabe? Pensa no que você viveu em relação ao que foi revelado, o que eu deveria ter interagido e não fiz, qual foi a oportunidade de promover a minha paz que eu perdi. Aí você começa a trabalhar toda esta força de revelação, que lua cheia é uma lua de revelação, porque o sol se põe, ela vem como segundo sol. Este é o verdadeiro segundo sol tão falado nas tradições, e ela ilumina a noite. E como isso se reflete em nós? Tudo que está escondido, tudo que não foi exposto, começa a vir à tona e a gente tem a oportunidade de ver, cara, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, semana inteira. Para depois do sábado, dia 16, com o início da minguante, a gente inicia o processo de cura. Então é minguar as incertezas, minguar as fraquezas, minguar aquilo que possivelmente eu fiquei escondendo por um bom tempo e eu deixei aquilo ter uma continuidade na minha vida, e agora chega o momento de eu ter que encarar isso de frente. Por isso que a lua minguante, ela é uma lua de cura. Porque aí vem aquele período de maturação ou de recolhimento da fase dela a partir do sábado, que se estende a partir da semana que vem, e vem a lua nova para que a gente dê um novo reinício, consciente com tudo que a gente está conversando aqui, para que as coisas realmente sejam conduzidas como uma energia astral consciente através da minha força de vontade. Não é porque alguém falou que vai ser assim, vai ser assado, vai ser frito, cozido, não. Porque eu desenvolvi, porque eu mereço. Então é esta astrologia que eu trago aqui para vocês. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar o movimento lunar semanal
para que a gente trabalhe através da linguagem dos signos, vou citar signos e continua sendo para todo mundo, e daqui a pouquinho a gente pega toda essa energia de exposição, de força, de energia que vem à tona e eu projeto para os 12 signos. Vamos lá então? Dia 11, lua cheia, ela está onde? Ela está exatamente no 12º signo, alinhadinha, tá vendo aqui a lua? Alinhadinha com esse ponto lunar, que é a cabeça do dragão, falando, cara, é um momento de fechamento de ciclo. Encare tudo, isso é a segunda-feira, encara o que for demonstrado, olha aqui, ó. E com isso, você coloca um fim nas energias que você já deveria ter encerrado no seu ser para afirmar verdadeiramente o que você quer ser. Acredito que vocês entenderam o trocadilho. Então tudo isso está sendo propiciado hoje, segunda-feira. Observa. E essa energia ela continua forte e firme após a libertação da cabeça do dragão, onde a lua ingressa em Áries e vai ficar aqui dia 12 e também dia 13. Na terça-feira ela passa por cima dessa conjunção linda, que é o Saturno com o Netuno alinhadinhos a 1 grau, ativando todos esses pontos fluentes que já conversamos aqui, fazendo essa polaridade com Marte, falando agora é hora da coragem, que nós já conversamos hoje. E essa energia se mantém na terça e também na quarta. Coragem para ficar com quem tem que ficar e deixar ir quem tem que ir. Simples assim. Isto é o nosso trabalho na terça e também na quarta. Quando chegar a quinta-feira, a lua já ingressa em Touro. E essa energia da quinta-feira, lua crescente em Touro, é o seguinte: Touro é um signo de terra para todos nós, onde a energia é enraizada, é firmada, ela é solidificada no nosso ser. Estamos falando do quê? De energia astral. Então, quando pegarmos a energia do dia 14 e também do dia 15, que a lua anda em Touro, nós precisamos observar o seguinte: todas as informações que trabalhamos no início da semana, quando começa a se aproximar o final da semana, a quinta e a sexta, eu tenho que ter firmado em mim as minhas decisões. Eu tenho que ser fiel, pelo menos, a mim mesmo e minhas próprias escolhas. É isso que a lua crescente está pedindo. Porque quando chegar o sábado, essa energia começa a ingressar em Gêmeos, ela vai se tornar minguante junto da energia do Urano e chega aquele momento de nós começarmos a curar a nossa energia pessoal, sendo que a Lua deixa a estabilidade e todas as afirmações de Touro e ela começa a ingressar em Gêmeos logo após ter se tornado minguante em Touro. E Gêmeos junto de Urano, Urano é a 8ª de Mercúrio que deixou a sua retrogradação. Chegou a hora de trocar ideias, de estabelecer novas conexões, de estabelecer uma energia sadia, onde a minha paz está sendo promovida com tudo que foi demonstrado através das revelações. Olha o final de semana, sábado e domingo, esta conjunção ainda estará no céu, Vênus com Júpiter. Essa energia ainda poderá ser vivida e trabalhada com todo este poder que ela traz como regentes de 2025. Então, como eu sempre digo, que semana linda, que semana maravilhosa. Vamos dar um fluxo, vamos dar um direcionamento consciente para tudo isso. Nós podemos fazer isso. E não se esqueçam, todos vocês, se vocês gostam da minha linguagem aqui, no Instagram, todo dia a gente coloca alguma reflexão, ou seja, um Reels, ou principalmente os stories sobre astrologia. Me segue ali no Instagram, newton.schutz. Tem muita gente ali interagindo com a gente, então a gente alimenta diariamente esta rede social, junto com essa parte mais profunda do vídeo aqui do YouTube, que a gente traz na segunda e na terça também com o tarô. Então, se você quer dicas diárias, cara, me segue ali que tem muita coisa legal. É o meu nome, newton.schutz. Então, ali você terá a possibilidade de continuar diariamente
esta sintonia conosco. Agora nós entramos naquela parte do vídeo que nós vamos conversar com toda essa projeção da energia da conjunção de Vênus e Júpiter, de forma que todo mundo possa, com o desenvolvimento da mandala que vamos fazer, compreender o que pode ser exposto. Então eu vou fazer o direcionamento dos signos de acordo com a mandala e esse posicionamento, e cada um, seja na fluência ou mesmo no desafio, poderá identificar, seja qual for a experiência, que tipo de energia está presente. Algumas pessoas podem ter, de repente, a exposição de bons frutos, de energias bacanas, fluentes, que se expandem, onde o amor próprio fica a 1000 por hora, como também algumas pessoas podem ter algumas revelações ou exposições de algo que não está bem resolvido, que precisa dar uma mexidinha, mas não é por causa disso que, de repente, você perdeu o desafio. Então, a minha ideia agora é fazer com que cada um, com a sua energia pessoal, agora sim, com a sua energia pessoal, observe se está mais, seja qual for a experiência, repito, no sentido de ter desafios ou, de repente, bênçãos em relação ao que vivem. Lembrando sempre, como eu faço aqui, você pode utilizar tudo que nós vamos conversar para o seu signo pessoal, que é o seu signo solar, para o seu ascendente, para a sua lua, para o seu posicionamento de Vênus, de Júpiter, ou seja, tudo depende do conhecimento astrológico que você possui. Conhece só o seu signo solar e o seu signo ascendente, que também é bem famoso, principalmente para quem aprecia astrologia, é fácil. O seu signo solar, seus anseios, desejos, quando eu falar desse signo, e o seu signo ascendente, representa se você está pronto para tomar uma iniciativa para chegar naquilo que o seu signo solar está falando que está forte, firme e vivo dentro de ti, beleza? Então é isso. E qual é o primeiro signo que nós vamos falar? Nós vamos conversar com os signos de água. Depois vamos falar dos signos de fogo, os signos de terra e vamos terminar com os signos que são modulados pelo elemento ar. E os signos de água devem trabalhar o que com esta conjunção? A motivação. O que motiva vocês, o que deixa a sua energia alta, o que deixa você em baixo astral. Tudo isso está em jogo. E quem é o primeiro signo que nós vamos conversar? Vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, vocês como primeiro signo de água, a motivação de vocês, de acordo com tudo que pode ser exposto, é o seguinte. Vamos supor que você está colocando a sua energia, que você está acreditando numa coisa, está colocando seu coração, e você fala, não, isso vai dar certo, estou com maior ímpeto, vontade, estou com garra. Se de repente, é o lado desafiador primeiro e depois o de luz, vou procurar fazer isso para todos os signos. Se de repente você observar que aquilo que você está apostando a sua energia, na verdade começam a aparecer indícios de que você não tem mais que gastar a energia, pode ser um desafio, ou mesmo uma desilusão muito grande, tipo, olha, eu estou colocando a minha força aqui, estou acreditando, mas agora eu começo a receber a exposição de pontos que eu não estava vendo, que de repente falam, não é mais por aí. E como eu disse, os signos podem empregar tudo que eu estou falando em qualquer tipo de experiência. Para vocês, cancerianos, de repente é relacionamento, é trabalho, é dinheiro que você está atrás, é um objetivo e meta que é importante para ti. Se não for para ser, nessa semana você recebe as informações. Que isso, se você persistir, só vai baixar cada vez mais a sua motivação. Então este é um ponto de observação. Se te desmotiva, se demonstra pontos que, puxa, só eu não estava enxergando isso. Então está na hora de frear. Parar de colocar a sua energia em cima disso que não mais condiz com a sua vida. Já se você estiver na luz, é pelo contrário, você começa a receber a exposição de que você está no caminho certo, que é por aí. Nossa, olha que legal, olha que bacana. Então, quem tem que ver e observar se você está mais no desafio ou na fluência é você mesmo. Às vezes, algumas experiências podem estar fluindo, outras estão paradas. Então, é o momento de você equalizar isso. Aonde ainda vale a pena e onde não mais vale a pena, você colocar a sua energia e sua força para que isso realmente condiza com o que você está buscando na vida. Beleza? Este é o ponto de motivação para vocês.
Agora vamos conversar com o segundo signo de água que também é matizado por motivações, conforme eu falei. Vamos trocar uma ideia com os escorpianinos. Escorpianinos, a motivação para vocês é o seguinte. Sabe quando você coloca a sua energia numa experiência, você busca, todo mundo busca, por mais que fale que não, busca reconhecimento. Sabe aquele tipo, me doei tanto por você e você não reconhece isso? Quantas vezes acontece isso? Um trabalho que você está fazendo, você está dando o maior gás ali para que a coisa flua e tal, e na hora do vamos ver, você vê ninguém está nem aí contigo. Como se falasse, continua colocando sua energia aí, não estou nem aí para você. Quantas vezes as coisas ocorrem dessa forma? Isto se vocês estiverem no desafio. Então o grande questionamento é esse, a Lilith está aí, não esqueçam disso, ela está conversando com vocês ainda por um tempo. Se de repente você percebe que você não é valorizado, que essa energia é lançada para você, onde você está se desgastando para fazer e acontecer, você quer alegria, você quer felicidade, você quer a motivação, mas se percebe que não tem reconhecimento, isso é uma realidade, cara. Sabe, são raras as pessoas que fazem algo sem querer, pelo menos um obrigado, um valeu, etc. Esse é o reconhecimento. Ou alguém que fala, pô, tamo junto, maravilha, pô, cara, o que você tá fazendo por mim, nem eu sei se eu faria por você. Sabe esse tipo de coisa? Se for para você receber sinais de que você tá jogando toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu brilho, e ali você terá que perceber que, na verdade, você está desperdiçando essa força, porque ninguém está nem aí com você, essas informações podem começar a chegar a partir dessa semana. Já pelo contrário, vai que você está na luz, porque eu falei que nas experiências a gente pode ter, sabe, experiências que estão indo muito bem e outras não. As experiências que estiverem na luz, cara, é pelo contrário, as pessoas vão reconhecer o seu valor, as pessoas vão te enaltecer. Não é que você quer brilhos, honrarias, não. É aquele reconhecimento que é natural das pessoas que são gratas. Você está começando a entender? Aí representa que nessa experiência você está domando a sua Lilith e ela está se tornando poder. E o reconhecimento vem, você sente brilho, alegria, reconhecimento, amor, por que não? Em relação a tudo que você está trocando. Já pelo contrário, muita atenção se você perceber a ingratidão. Se você perceber que, na verdade, ninguém está nem aí com você. Todas essas revelações e exposições podem vir para vocês, que representam a vitória ou a derrota de Lilith. Projeta isso nas suas experiências, se você está na luz ou se você está na sombra. Nenhum nem outro. Sinal que continua a toada. Mas observe esses pontos com cuidado. Esta é a função da astrologia, alertar. Beleza? Agora o último signo de água, que é impactado também com esta energia da motivação, é a força de peixes. Piscianos, vocês estão com aquele ponto de libertação, que é a cabeça do dragão, que enquanto estiver aí eu vou sempre alertar vocês. A cabeça do dragão é um ponto de libertação. E a energia para vocês conversa da seguinte forma. Vamos lá. Sabe entusiasmo? É aí que você trabalha a motivação, o entusiasmo. Aquela coisa que faz a sua energia crescer, enxergar possibilidades. Você acredita, você tem fé que vai dar certo. Se você observar isso na experiência, você está na luz. Onde você pode entrar numa situação que você fala, caramba, olha aí, ó, olha a exposição de coisas que eu não estava vendo. De repente você começa a se sentir aprisionado. Você começa a sentir que toda a sua motivação na experiência que realmente é importante para ti, você fala, pô, não tem mais entusiasmo. Essa palavra de novo, não tem mais entusiasmo. Eu percebo que ninguém, na verdade, não acredita. Parece que só eu acredito que isso vai dar certo. Estou matizado de pessoas, experiências que estão no baixo astral. Pessoas que se prendem nisso e estão me prendendo também nessa energia baixa, por mais que eu me doe, mas não tem mais entusiasmo, não tem mais acreditar, ninguém enxerga mais adiante. Se você perceber que essa desmotivação está presente, você tem que trabalhar isso, porque você está imerso no desafio. Já pelo contrário, aí, como eu disse, tudo tem o seu lado de luz. Você perceber
que existe libertação, a galera tá junto. Pode estar no maior desafio, mas todo mundo tá junto, todo mundo acredita, todo mundo tem fé, todo mundo fala. Quando eu digo todo mundo, pode ser você e uma outra pessoa, um relacionamento, uma parceria, pode ser vários pontos. Aqui eu estou citando hipóteses para que você pense nas suas experiências principais. Já você percebe que tem essa energia, tem esse acreditar, sabe? Tipo, cara, tá difícil, mas vamos para cima. A gente vai conseguir. Cara, você tá no momento certo, você tá sentindo essa motivação nos outros, que te motiva também. Quando eu digo outros, podem ser experiências. Então, procure ver esses pontos, aí você trabalha a cabeça do dragão como uma libertação. Porque se você desperdiçar esse tipo de força que está aí pedindo para você se libertar, ficando nessas situações aí que te aprisionam, onde não tem mais fé, não tem mais acreditar, isso pode se complicar mais adiante. Apenas observe nas suas prioridades como as energias estão sendo focadas, ok? Agora, nós vamos falar de quem? Nós vamos falar dos signos de fogo. E quem é o primeiro signo de fogo que eu vou trabalhar aqui? Que tem todos eles. Tem que trabalhar o sentido da realização. O que é a realização? Não adianta falar e não fazer. Não adianta ter a ideia e não realizar. É assim que esta conjunção de Vênus e Júpiter trabalha com vocês. E quem é o primeiro signo de fogo? Vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos, vocês que estão com essa força incrível aí do Saturno e do Netuno, retrógrados, conjuntos essa semana, exatos, daqui a pouco eles retornam para o signo anterior ao de vocês. Então, tipo, depois eles voltam, ainda tem muita revisão para fazer. Esta conjunção afeta vocês com esta oposição direta com Marte da seguinte forma. Sabe aquilo, arianos, que de repente você sabe que você tem que fazer, você tem que realizar. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas sabem que tem que fazer, olha o desafio, mas não fazem. Sabe aquilo que você fala, pô, eu preciso me livrar dessa situação, mas você precisa ir lá e se livrar dela. Fica só falando, não, eu preciso fazer, mas não faz. Sabe que é importante, mas vai empurrando e a coisa não faz com que exista a possibilidade disso se resolver na sua vida. É aí que está o grande erro do que pode ser demonstrado para vocês. Se existem coisas que são realmente importantes e você está sempre empurrando, e não, depois eu faço, eu vou fazer, não, eu estou fazendo isso, aquilo, mas de repente está com um monte de coisa ao mesmo tempo e não está fazendo nessa semana, aquilo que realmente é importante para ti vai vir com tudo e vai ser demonstrado onde você está pisando na bola. Seria mais ou menos, vou dar um exemplo, vai, numa obra. Precisa ser construída uma parede aqui, porque senão a obra não anda. E a parede é a responsabilidade sua. Não amanhã, não daqui a pouco, não sei o quê. Pensa nisso nos seus objetivos e metas. Se você, de repente, acha que está fazendo e não está fazendo para chegar naquilo que realmente é importante, isto vai te incomodar e muito com as exposições que podem ocorrer a partir dessa semana. Fica atento. Cobranças que vêm de fora. Já se você está na luz, maravilha, cara. Você vai enxergar aquele projeto que um dia você colocou, que iria fazer na sua vida, começar a ter forma. Você vai perceber que vai ser revelado, de repente, coisa que você está ali, vamos voltar para a parede, tijolinho por tijolinho, pô, a parede está quase completa. Deu para entender? Claro que isso é simbolismo, mas é isso que você tem que olhar. Porque todas estas retrogradações fortíssimas, que é Saturno, Netuno, na sua égide, conjuntos, essa energia densa e pesada, em retrogradação fala, revisão, você vai ter que encarar a parede de frente. Acredito que esse simbolismo deu para você encaixar nas suas experiências. Se está na luz, a parede vai aparecer como toques, dicas e sinais de que você está no caminho certo. Caso não, vai ter muita cobrança aí de coisas que você já deveria ter feito, influenciando não só a sua vida como a dos outros também, e você não está fazendo, vai começar a pesar. Começa a resolver isso agora e já, beleza? Essa é a dica para vocês. Agora vamos conversar com o segundo signo de fogo, que também é matizado
por essa energia de realização na semana. Vamos conversar com os leoninos. Leoninos, o sol tá aí, tá brilhando. Se você não fez aniversário ainda, daqui a pouquinho você faz. Então é um momento que não tem como esconder, você vai enxergar tudo. Só que o Mercúrio, que estava em retrogradação aí, possibilitando, com esta visão do Sol que você precisava arrumar, a partir dessa semana começa a andar no sentido direto. Aí qual é a dica e toque para vocês, leoninos? Se você viu que tem muita coisa para ser arrumada com esse ciclo de retrogradação de Mercúrio, agora é a hora de ser firme, de ser uma pessoa que assume onde estão os pontos a serem arrumados e literalmente arrumar a casa. Mas esse arrumar a casa é com firmeza, é com determinação. Dica principal, não tenha pressa, cara. Pô, eu vi tantas coisas que eu preciso ajeitar. Eu vi o quanto eu poderia ter sido melhor em algumas experiências, poderia ter projetado mais brilho, mais a minha energia leonina. Cara, agora é o momento que você fala, pô, tô vendo todos os pontos complicados que foram expostos para mim. Agora eu tenho que ser firme, eu tenho que ser uma pessoa que pelo menos confia em si mesmo e vou começar de uma forma bem estruturada a arrumar todos esses pontos que eu observei com a retrogradação de Mercúrio. Porque se ele fez a retrogradação, agora ele vai passar andando no sentido direto exatamente em onde ele mostrou. Esse é o grande desafio. Tudo que foi demonstrado que não estava legal nesse ciclo de 20 e poucos dias, agora você tem que arrumar. Não adianta mais ficar enrolando. E arrumar, como eu falei, sem pressa, dando uma olhada em tudo ali, ajeitando direitinho, com firmeza, com persistência, com confiabilidade, principalmente em ti mesmo. Ah, mas eu dependo dos outros. Cara, depende dos outros, mas não quer fazer, mas você sabe que tem que fazer, faz por você e pelo outro. Mas não adianta ficar enrolando, por isso não tem pressa. Entenderam? Tem que fazer, tem que arrumar, tem que realizar, com firmeza e com estrutura. O lado da luz é que de repente você fala, pô, observei alguns pontinhos, mas eu já estou mexendo em tudo, já estou realizando, já estou colocando ordem na casa, como eu brinquei com vocês. Tudo isso agora está sendo demonstrado. Então, a parte desafiadora é encarar de frente com firmeza e estrutura. Se de repente ficar, talvez, preguiça, não, isso, pá, a coisa vai complicar mais adiante. Aproveita que o sol está brilhando aí, que o Mercúrio agora vai com tudo, deixou a retrogradação, vocês podem ter bons resultados. Ficar segurando a onda, meio preguiçoso, meio não tô nem aí, meio, quem sabe um dia eu mexo nisso, vai complicar mais adiante. Tira essa teimosia da sua mente e também do seu coração, ok? Agora o último signo de fogo, que nós vamos conversar ainda com essa tônica da realização, representa a força dos sagitarianos. Sagitarianos, é um momento bem auspicioso no sentido de bons agouros, no sentido de realização, de você mostrar força de trabalho. O que é força de trabalho, cara? É aquela disposição de fazer e acontecer, e essa é a luz. O lado complicado representaria você demonstrar uma energia que você consegue enxergar tudo que tem que ser feito, mas você quer que alguém faça por você. Vocês compreenderam o lado de luz e sombra de realização que impacta todos os signos de fogo nessa semana? Então é aquilo. Se você tá com essa energia, não, vamos arregaçar as mangas, vamos produzir, vamos fazer, vamos acontecer, você está na luz com essa conjunção. Então pode ser demonstrado todos os pontos que ainda devem ser aprimorados ou melhorados em qualquer experiência na sua vida. E você demonstra essa força, você demonstra esse poder. Não é só falar, é pôr a mão na massa, é fazer e acontecer. A palavra é essa, trabalho. E não é trabalho, de repente você é aposentado ou aposentada. São aqueles afazeres diários que você sabe que você tem que colocar a sua energia ali para que eles fluam. Mas a energia mesmo fazendo, não é só falando, idealizando. Se você, olha a sombra, se você sabe que tem que ser feito e você fica aguardando que outra pessoa faça por você,
Tipo, acusa todo mundo, você que tinha que ter feito isso. Ah, não vai fazer? Aí fica naquele joguinho horroroso. Você tá na sombra, cara, tá sendo exposto. Que você mais prefere deixar aquilo desarrumado e discutir com os outros do que falar assim, já que ninguém quer fazer, eu vou lá e faço. Por mais que não seja a minha obrigação. O que eu estou citando aqui são hipóteses. Que vocês têm que observar o que é revelado e qual é a sua postura. Você pode colocar isso num relacionamento. Facilmente você pode colocar isso num relacionamento, numa parceria. Você pode colocar esse tipo de exemplo numa conquista que você colocou, que é importante na sua vida. Tá tudo lançado. Tudo depende de vocês para saber se vocês estão na sombra ou na luz dessa experiência com esta exposição presente, ok? Agora nós vamos falar com os signos de terra, que os signos de terra têm que trabalhar nessa semana com esta conjunção dos dois regentes de 2025, Vênus e Júpiter, a parte da interação, a parte da mente, a parte da troca de ideias, a parte da conversa, a parte da geração da força mental como um poder causal para que as coisas aconteçam. E quem é o primeiro signo que nós vamos conversar essa semana? Vamos conversar com os virginianos. Virginianos, o setor da interação, o setor que traz para vocês um influxo para que vocês aproveitem tudo que pode ser demonstrado e exposto nessa semana, é a aceitação de renovações. Olha que interessante. Mas que renovações são essas, Newton Schultz? Renovações de caminhos, de conexões que podem se apresentar. Sabe, como é que eu posso citar exemplos aqui agora? De repente você está envolto em algo que realmente é bacana, algo que você quer, e vem uma oportunidade para você, quando você menos espera, vem como uma mensagem, vem como uma, sabe, um WhatsApp, vem um post que você vê, vem a oportunidade de um curso, aquele aprimoramento que você estava esperando, é o momento de se soltar um pouco mais. Então, se vocês souberem empregar esse sentido da interação, de abertura para o novo, entenderam a renovação agora? Você tem uma grande chance de repente, até melhorar situações que já estão indo bem. Se você pegar essa energia, vamos chamar de oportunidades que podem aparecer, mas que tragam exatamente este ponto que eu falei, que trabalha diretamente todos os signos de terra, interações, renovações, caminhos novos, cara, possivelmente você vai ter resultados muito bacanas. Onde você trabalha o lado desafiador aí, você aceita a cauda do dragão que está aí, que é um ponto lunar kármico, que está na sua energia, e esse tipo de força faz com que você se recuse a se abrir um pouco mais, que você se recuse a interagir mais, a conversar mais, aceitar um caminho de renovação, que num primeiro momento pode até parecer arriscado, mas você percebe o seu coração, lembre-se, é Vênus e Júpiter. O seu coração fala, pô, ali tá falando que tem uma coisa legal, mas eu não quero fazer. Ah, tem algumas coisas que possivelmente vão me apurrinhar. Você está permitindo o aprisionamento. Você não está permitindo a renovação necessária para que tudo flua e tenha novas aberturas. Então, novamente, virginianos, para vocês tirarem um proveito legal e não ficarem no desafio do aprisionamento, aceita as renovações. Como se você estivesse curioso, vamos brincar assim, sabe aquela coisa? Pelo menos a curiosidade por uma coisa legal que está se abrindo, que está se formando, seja o que for na experiência. Aceita, renova, rejuvenesce o seu ser. Vocês são regidos por Mercúrio, o Mercúrio está andando agora. Então, não feche as portas para oportunidades, por mais arriscadas que elas sejam. Então você tem que observar. O lado complicado é você segurar, é você não enxergar, é você fechar a sua mente, não observar as possibilidades da renovação. Tudo isso tem que ser olhado com... Essa palavra é boa para vocês. Com muito critério. Então dá uma olhadinha nisso. Interaja. Aceite o novo. Renove-se. Pegou? Agora vamos conversar com o segundo signo de terra. Vamos trocar uma ideia com os
capricornianos, que também têm que estar abertos para renovações, para novas interações. Todos os signos de terra devem fazer isso. Capricornianos, o que eu diria para vocês? Normalmente, as pessoas que a gente acaba se envolvendo, elas representam um reflexo de nós mesmos. Muitas vezes parecem até que as pessoas são muito diferentes. Que chama a nossa atenção aqui no mundo físico é o que é oposto a gente, não o que é igual. O que é igual eu já tenho. Mas agora eu pergunto para você, será que a sua energia pessoal com o Saturno, que está em retrogradação, que é o seu regente, vou lembrar isso, enquanto for necessário, daqui a pouco ele muda, ele vai entrar numa energia mais emocional, mais do inconsciente. Será que você tem essa consciência que você atrai o que realmente você é? Olha o que eu estou colocando aqui. Aí você vai falar assim, pô, você não está falando que a gente normalmente se sente atraído pelo que é diferente? Sim. Mas é que nós normalmente temos anseios dentro de nós. Isso que é o análogo a você. Esses anseios representam o seguinte, vamos supor, vou citar um exemplo. Eu gostaria tanto de estar numa situação, vou colocar XYZ. Ok, você tem isso dentro de ti. Mas se você não consegue chegar nessa situação, é porque isso não é vibrado verdadeiramente dentro de ti. Então vai ser demonstrado para você, a partir desta conjunção nessa semana, tudo que de repente precisa ser ajeitado para que você forme dentro de você a energia verdadeira do que você busca, para que o resultado ou o feedback do universo, como retorno do que você é, seja análogo ao que você potencializa verdadeiramente. Se o que você busca não está chegando, não está chegando porque literalmente você não está criando esse dínamo vibracional dentro de ti. Então vão ser expostas as suas falhas, vão ser expostas as energias ainda mal trabalhadas que de repente alguém que você de repente até valoriza bastante, ou numa situação, alguém que, nessa situação que você valoriza, alguém chega e fala, olha aí, olha onde você está errando. Cara, por que você age assim? Cara, será que realmente do jeito que você está fazendo é certo? Você pode receber uma crítica para essa mudança. O acerto está em interagir com aquilo que for falado, seja por quem for, e você começar a se corrigir. Essa é a retrogradação do seu regente, que é Saturno. Aí você tem a oportunidade, aí que você arruma para a luz, de realmente criar o dínamo vibracional dentro de você mesmo, para que você atraia o que realmente está dentro de você. Vocês compreenderam? Esta é a força que está reservada para os capricornianos. O grande desafio que pode, de repente, travar a sua energia é você não aceitar os pontos a serem corrigidos. Você atrai o que você vibra. Você vibra verdadeiramente o que você é, só que muitas vezes, por toda essa confusão externa, a gente esquece isso e a gente é tudo, menos nós mesmos. Muito auspicioso isso que eu falei, mas de coração, fique atento aos sinais. Acredito que tudo que precisa ser exposto para arrumar vai chegar. Se está vindo tudo que você precisa, cara, esquece tudo que eu falei que você está na luz. Segue em frente que você já está fazendo a lição de casa. Só que normalmente a gente tem experiências que vão bem, outras que não. Simplesmente observe isso. Agora vamos trocar uma ideia com o último signo de terra. Vamos trocar uma ideia com os taurinos, que também tem que trabalhar a parte da interação. Taurinos, a lua minguante pega a força de vocês no final de semana. A lua minguante é uma lua de cura. E como todos vocês, signos de terra, estão matizados por interações, qual a dica que eu tenho que dar para você? Como é uma lua de cura, todas as interações que não são sadias, que pode ser no mundo virtual ou presencial, que normalmente você sabe, quando você menos espera, você está interagindo. Vou dar um exemplo bem louco aqui, mas serve para vocês. Tem gente que assiste toda aquela energia densa, pesada, precisando dos noticiários, jantando, cara. A pessoa janta aquela energia complicada. Isso que eu estou querendo dizer para vocês nesse exemplo louco é o seguinte, a gente se carrega de energias ininterruptamente. É que está a força de interação que vocês têm que ter. Todas as interações que representam, de repente, vícios, representam costumes que já deveriam ter sido transmutados,
Tudo isso vai se apresentar de uma forma bem clara. Sabe quando a gente até se surpreende? Nossa, por que eu estou interagindo com isso? Por que eu estou assistindo isso? Por que eu estou me envolvendo com essas pessoas? Por que eu estou me envolvendo com esses grupos? Cara, muitas vezes a gente é influenciado de uma forma densa por pessoas e situações que a gente tem até um apreço, considera, e a gente nem percebe. É o momento de você observar tudo que vai ser exposto para vocês, que na verdade nada soma, que são interações pesadas, interações densas, que muitas vezes você permite que cheguem a ti. De repente o que você assiste, o que você lê, como você se alimenta. Taurino, dizem que vocês gostam de comer. Tudo que for errado, a sua própria energia, da física até o mais sublime espiritual, vai ser demonstrado. Isso não é bom? Onde está o grande desafio? Você não aceitará, não, mas esse vício é tão bom. Ah, que preguiça de mexer nisso. Sabe aquela coisa teimosa do taurino? Não vou mexer nisso, não. Que papo furado é esse? Tudo que for demonstrado para vocês que não te fazem bem agora e você continuar empurrando, porque é gostoso, porque dá prazer, uma coisa bem venusiana de touro, e você continuar alimentando, cara, mais para frente vai ser cobrado. Mais para frente vai ser cobrado. É o momento de ficar atento aos toques. Então observe tudo que é nocivo, seja qual for a experiência que você esteja vivendo, vai ser demonstrado. Se não apareceu nada, é sinal que você está na luz. Então mantém o fluxo. Está tudo bem. Mas cuidado que às vezes pequenos detalhes que você considera pequeno agora, na verdade, podem ser grandes e mais para frente vai ser cobrado. Então é um momento de muita atenção nas suas interações, o que realmente acrescenta e o que na verdade te reduz. Tudo vai ser demonstrado. É uma oportunidade e tanto, não? Agora nós vamos conversar com os signos de ar. Os signos de ar vão trabalhar diretamente o que? A energia dos sentimentos e das emoções. Então é o momento que todos os signos de ar devem observar como as emoções começam a se portar a partir dessa semana com essa conjunção fantástica do Vênus com o Júpiter. E quem é o primeiro signo de ar que nós vamos conversar? Os geminianos. Geminianos é o seguinte, primeira notícia boa para vocês. Vocês são regidos por Mercúrio. Mercúrio deixou a retrogradação. Então ele está andando forte, firme e trocando uma energia muito legal com vocês. Eu diria para vocês o seguinte, o Urano chegou. Isso a gente já vem falando desde que ele ingressou em Gêmeos, não faz muito tempo. Então ele está pedindo para você se recriar. Mas como que você faz isso com as emoções, que são projeções dos seus sentimentos? Será que você está sendo verdadeiro consigo mesmo? Olha aí o grande checkmate dessa conjunção trabalhando a energia de vocês. O que é ser verdadeiro consigo mesmo? Muitas vezes a gente procura se amoldar, se adaptar à realidade dos outros, e vocês são muito bons nisso, porque a gente fala, não, aqui de repente se eu fizer esse joguinho, a coisa tem uma tendência a fluir e ir muito bem. Cara, mas o grande questionamento para todos vocês geminianos, será que isso, por mais que tenha ali uma adaptabilidade novamente, que vocês são mestres nisso, é ótimo. Mas será que você está conflitando com as verdades que estão aí dentro de ti? Sabe, vou fazer isso porque de repente eu consigo ter um proveito lá para frente. Então deixa eu me amoldar mesmo que eu não seja o mesmo. Esta é uma grande fragilidade e desafio que você pode apresentar nessa semana. Você tem que aprender a vencer esse desafio, sabe? Tipo, isso está conflitando com o meu eu. Eu olho para dentro de mim e falo, cara, isso é tudo menos eu estou colocando uma energia aqui, a coisa não está legal, estou procurando me adaptar, mas está conflitando com essas minhas verdades interiores. Você tem que operar essa energia no sentido de arrumar isso com urgência. Esse é o lado desafiador. Você, de repente, aceitar determinadas situações presentes nas suas experiências que conflitam com o seu verdadeiro eu. É o momento de você colocar de uma forma plena as verdades que estão dentro de ti, a extensão do seu amor próprio. Isso é Vênus e isso é Júpiter.
Então, se você aceitar esse desafio de se auto-questionar, sabe? Tipo, pô, eu tô ali, os meus sentimentos, eles estão apitando, porque eu não tô sendo eu verdadeiramente. Se você sentir isso em qualquer experiência, são os sinais ou as exposições que você precisa ouvir. Que para vocês elas estarão dentro de ti. Então é o momento de aceitar isso e começar a reciclagem. Continuar numa adaptabilidade falsa, esse falso vai ser cobrado e de uma forma muito cara mais adiante. Se de repente você está autêntico com o que está aí dentro, maravilha, você está fazendo a lição de casa. Mas se tiver algo errado, nessa semana vai ser demonstrado. Agora vamos falar com o segundo signo de ar que também tem que observar os sentimentos. Vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, a força de Marte está aí. Ela ainda está com uma fluência maravilhosa com todos os planetas que nós falamos na semana passada. Está trocando energia boa com Plutão, com Urano. Está uma força maravilhosa em relação às possibilidades de você trabalhar e aceitar tudo que vai ser revelado para você ou exposto nas suas experiências. Mas como que você enxerga isso? Com tudo que as suas emoções, que são os resultados dos seus sentimentos, tudo que seja exposto, sabe aquela coisa tipo, nossa, quando eu percebi, sabe, não segurei e soltei. Quantas vezes acontece isso? Não deveria ter falado, mas falei. Principalmente vocês librianos que não gostam muito de desavenças. Não são todos. Tem alguns que já são mais, sabe, incisivos em relação à projeção do que sentem. Mas nesta semana, quando você perceber que em determinada experiência, que de repente você poderia até falar, tá tudo bem, tá tudo legal, maravilha, você perceber que dentro de você sai aquela energia que você fala, pô, tá um vulcão de sentimentos aqui que eu vou explodir emocionalmente com isso. Aí que está o ponto a ser arrumado. É esse Vênus com esse Júpiter falando, olha, nenhum sentimento aí vai ficar escondido se as coisas estiverem mal resolvidas. Então você vai sentir uma necessidade de exteriorizá-los, uma força emocional muito grande, que pode ser também, como tudo está tendo dois lados, tudo pode representar também uma energia boa, uma explosão amorosa, uma explosão afetiva, uma explosão de uma energia boa é sinal que você está acertando na experiência. Então vai ser demonstrado. Você vai, sabe aquilo que não dá para esconder o que está sentindo com a cara? É mais ou menos a sua energia, porque Vênus é o seu regente. E ele estará junto com Júpiter fazendo essa eclosão de energia. Já para aquilo que não está legal também, olha, vai vir esse vulcão emocional aí. É bom você arrumar, aceitar os olhos da visão do que os seus sentimentos serão, burilados através do que você está vivendo, para que você os arrume de vez. Então, poderíamos dizer, é uma explosão de sentimentos que você tem a possibilidade de arrumar de acordo com tudo que você viver nas experiências. Está na mão de vocês. Uma boa explosão emocional ou uma explosão emocional bem desafiadora, por mais que você segure. Aí quando chega em casa, explode por dentro. Observe que vai ser tudo demonstrado, seja qual for a experiência. Agora o signo que ficou por último na semana, que também é um signo de ar e tem que trabalhar os sentimentos, vamos conversar com os aquarianos. Aquarianos, mais do que nunca, é a semana para você aceitar esse Plutão. Por quê? Como que você trabalha a energia dos seus sentimentos? Sabe aqueles sentimentos mais escondidos, mais interiorizados, aquela coisa que de repente você fala, pô, tô com uma vontade de fazer, viver isso. Não, mas não devo, porque eu possivelmente vou ter problema. E você, de repente, escondeu. Ah, cara, nessa semana isso vai ser exposto. Mas principalmente para você, porque eles são bem internos. Aí essa energia vai vir, agora que vem a possibilidade do raciocínio em relação à força que se direciona para você. De repente, sentimentos latentes, bem resolvidos ou mal resolvidos, eles virão. Você tem a oportunidade nessa semana, com todas essas fluências que vocês estão trocando,
com a energia do Marte, com a energia do Urano, tudo isso está de uma forma maravilhosa para vocês. Assim como também do Saturno, do Netuno, é um momento muito bom. Então você deve aproveitar essa energia no seguinte, pô, subiu, veio isso. Cara, devo realmente viver isso? Essa energia que está pulsando dentro de mim? Ou eu tenho que tirar isso literalmente da minha vida? Olha que oportunidade maravilhosa. Então poderíamos dizer que o sentido de enxergar com seus sentimentos é o sentido da opção da escolha. Então, guarda o que eu vou falar para vocês. Se você aceitar viver de repente algo que pode vir, que de repente estava parado e agora você sente essa energia vindo com os sentimentos de uma forma bem intensa dentro do seu ser, se for para viver isso, seja o que for, viva de uma forma integral, não seja parcelado. Quando eu falo isso, todo mundo começa já a pensar em relacionamento. Não é isso que eu estou falando para vocês. De repente, o sentimento de fazer uma viagem, sentimento de falar algumas verdades para alguém através das emoções, deu para sentir? Doa quem doer. Então, se você sentir isso, cara, fala, se eu colocar, eu vou ser inteiro porque eu tô com essa força astral nessa semana. Mas o sentido do poder do Plutão, que está em retrogradação aí, é o seguinte, pô, veio... se eu jogar essa energia vai complicar muito. Você tem a possibilidade de dissipar isso da sua vida. Então seria como se fosse um grande dilema para que você saiba escolher. Se você escolher ficar com a energia, vai por inteiro e resolve, exterioriza o que está dentro de você como uma expressão emocional. Se você de repente chegar e falar, não, vou tirar isso da minha vida e não quero mais, é para tirar de vez. Isso não volta. Então, ao mesmo tempo que você vê esses dois extremos através da sua energia emocional, você tem a escolha. Ou vou por inteiro, ou retiro isso integralmente da minha vida. Seja o que for, de repente você está atrás de dinheiro, você pode enxergar os caminhos, as exposições da sua força para conseguir ele de verdade, ou observar de vez que o caminho que você escolheu para conseguir dinheiro não está trazendo resultado nenhum e você tem que dissipar de uma forma integral isso da sua vida para que um novo caminho surja. É o poder fênix que está na mão de vocês. Olha que bacana. Medita nesse simbolismo em qualquer experiência da sua vida. Você vai enxergar a partir dessa semana esse poder dentro de vocês. Então, estas são as dicas de toques para os 12 signos, com o poder dessa conjunção fantástica dos regentes de 2025, que são Vênus e Júpiter. E não se esqueçam, se você está em sintonia com este novo momento que estamos vivendo aqui, meu trabalho com a minha equipe, primeira coisa, me segue ali no Instagram. Você gosta de astrologia? Você sabia que ali, diariamente, são raros, mais raros os dias que a gente não posta nada, ou nos stories, ou como reels, ou como post, algo de astrologia. Então procura Newton.schutz. Me segue ali, vai ser um prazer receber vocês, porque todo dia a gente procura dar toques do que está acontecendo no céu, e possivelmente tudo que eu falo ali são complementos de tudo que a gente fala aqui nesses vídeos semanais. Quer continuar de uma forma mais intensa essa interação comigo? Meu site, newtonschutz.com.br. Se inscreve na lista VIP, nós não estamos mais com aquele marketing agressivo, estou colocando isso ininterruptamente para vocês. Não estamos mais com aquele marketing constante, tá uma coisa mais leve, eu quero uma interação mais direta com vocês. Já logo está programado uma live para o final desse mês, onde vamos já iniciar com a força da astrologia. Então tem muitas coisas legais, mas para você demonstrar que você está junto comigo, entra no meu site, navega ali, a gente está renovando tudo, tem muito material novo, muito legal para você ler, para você baixar. Tem que dar ali uma fuçada no site. E se inscreve na nossa lista VIP, que a gente vai mandar alguns e-mails para vocês de conteúdo, a reflexão, os vídeos que estamos postando, dicas e toques da semana. Com isso, é tudo gratuito, você não gasta nada. Coloca ali o seu e-mail, onde está a lista VIP, lista VIP, se inscreva gratuitamente. E, obviamente, se não gostar, o que eu duvido muito,
porque se você gosta de astrologia, você está aqui. Você vai receber muitas dicas e toques legais. Você pode se descadastrar, ok? E para fechar, se você confia realmente no meu trabalho, quer fazer um curso comigo, seja de astrologia, tarô, cabalá, numerologia, cara, entra no site ali, tá terminando o nosso bate-papo, clique em cursos online. Você vai ver a honestidade ali, que eu apresento mais de 4 décadas de, sabe, atendimentos que eu fiz, experiência mesmo na prática, nos cursos. Todos estão renovados. Olha o que eu estou falando, todos. Astrologia está renovado, tarô está renovado, cabalá está renovado, radiestesia está renovado. Então são cursos novos, com uma qualidade super bacana. E logo, logo, não estou prometendo datas, a gente vai começar a colocar atualizações na plataforma se você se inscrever em um curso meu. E todos são profissionalizantes. Você acessando aí os cursos online, você vai ver ali. Eles podem ser parcelados em 12 vezes no cartão. Você tem 7 dias de garantia. Adquiriu, recebeu as aulas iniciais. Na primeira semana não curtiu? Cara, sem problema nenhum. Continuamos aqui nas nossas interações semanais. Você pode pedir até o 7º dia sua restituição integral do seu investimento. Então, risco zero. Dá isso de presente para você. Estudar astrologia comigo, tarô, cabalá, radiestesia radiônica. Você vai perceber o quanto você vai aprender em relação a esses assuntos da vida, cara, que eu coloco em prática na minha vida até hoje. E eu consigo vencer muitos desafios com o apoio dessas linhas. E se você quiser se tornar um profissional, estes cursos todos são profissionalizantes e no final você recebe um certificado assinado por mim. Isso mesmo, cara. Neste meio místico, esotérico, o nome que você queira dar, muitas pessoas conhecem a seriedade do meu trabalho e você vai estar junto comigo, tendo todo o meu apoio da minha equipe em relação aos seus estudos, no chat, plataforma ali, dos cursos, ou mesmo por e-mail, que é o que eu prefiro. Tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Logo, logo uma live imperdível ainda esse mês. Fica conectado aí. Vai valer a pena a gente estar junto, tá bom? Então é isso, galera. Amanhã, 10 horas, estou aqui com o tarô. Não se esqueçam, como sempre, um vídeo de coração que eu passo aqui para vocês, reflexões muito bacanas com os arcanos do tarô, que trabalham junto com esse vídeo da astrologia. Vale a pena, é meia horinha. Amanhã, 10 horas, estou te esperando. Acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até breve.